Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa aula sobre o custeio baseado em atividades, o Activity Based Costing, o famoso custo ABC. A aula de hoje ela vai focar a parte conceitual do custeio ABC. E numa outra aula nós iremos fazer um exercício prático da aplicação do modelo, do método de custeio ABC em uma produção. Vamos lá então. Bem, lá na década de 1920, início do século 20, as empresas, a indústria era caracterizada pela sua produção em massa, pouca diversidade de produtos, emprego de mão de obra intensiva e com isso os custos de mão de obra e matéria-prima eram preponderantes na composição do custo total de produção. Os custos indiretos, nesse momento da indústria, representavam uma parcela menor do total dos custos. Pensando em custeio da produção, nesse momento da indústria, nós tínhamos basicamente a aplicação de métodos de custeios tradicionais. A preocupação do sistema de custos nesse momento era basicamente a mensuração e valoração do estoque. A alocação dos custos indiretos era feita através de critérios de rateios, geralmente carregados de arbitrariedade, e é realizado diretamente ao produto. E esses rateios carregados de arbitrariedade geravam distorções, basicamente por conta de serem realizados em função do volume de produção e dos custos indiretos, que é o que tinha mais peso durante esse processo produtivo nesse momento da indústria. Passado o tempo, segunda metade do século, a partir da segunda metade do século XX, a atividade econômica passou a ter maior complexidade, a indústria apresentou um volume maior de produção, com maior diversificação de produtos, os processos de manufatura começaram a ser automatizados e isso trouxe um aumento da parcela dos custos indiretos e das despesas operacionais em todo esse processo. Isso fez com que os métodos de custeio tradicionais se tornassem ineficientes nesse ambiente, para gerar informação de qualidade, informação que desse capacidade para a tomada de decisão. Nesse contexto, surge o custeio ABC. Já existiam alguns trabalhos no início do século XX com a ideia do custeio em atividades, mas como metodologia escrita, fundamentada, como ferramenta gerencial, com força de ferramenta gerencial, isso ocorreu por volta da década de 1980 com o professor Robert Kaplan e o professor Robin Cooper, da Universidade de Harvard. E a intenção do método ABC, do método de custeio ABC, é reduzir as distorções causadas por aquela arbitrariedade dos rateios dos custos indiretos pelos métodos tradicionais. O objetivo principal do custeio ABC é gerar informações, ser capaz de entregar para a alta direção da empresa informação para a tomada de decisão, que gere a capacidade de fazer com que a empresa seja competitiva no mercado onde está. Para isso, o método ABC parte do conceito de atividades. Atividades, dentro do conceito de gestão de processo, são ações que são realizadas em um processo ou no subprocesso, desempenhada em uma unidade organizacional específica. É uma combinação de pessoas, tecnologias, materiais e métodos em um ambiente de produção de bens e serviços. Então, é aquilo que é executado dentro da organização para entregar o produto ou serviço. E essa ideia de atividade, ela parte do pressuposto de que as atividades elas podem ser reavaliadas, ser revistas para ser melhoradas, reestruturadas, ou até mesmo dentro de um processo eu posso eliminar uma atividade, pensando no desempenho competitivo da empresa. Então, esse é o conceito de avaliação da eficiência da atividade. Um sistema de custo ele não pode me dar apenas a capacidade de calcular custo e atribuir custo a um produto ou a um serviço.
Eu preciso, através dele, conseguir olhar para a organização e compreender se aquela organização é ou não é eficiente, dado o que ela precisa entregar, o produto ou serviço com segurança e qualidade, se eu posso reduzir o custo sem afetar a segurança e a qualidade. Então, no conceito de pensamentos em atividade, o sistema de custeio me permite retornar para a empresa e observar essas atividades. Não basta simplesmente eu dizer que esse custo vai ser colocado na atividade, ou se esse custo será colocado no produto, mas a pergunta é, eu preciso desse custo? Esse custo realmente deveria existir? E eu só consigo compreender isso se o sistema de custeio me der as condições para enxergar isso, né? Então, dentro de um ponto de vista de gestão baseada em atividades, né, eu tenho as informações sobre os processos que são realizados e as atividades que são executadas em cada processo, né? Olhando essas atividades que compõem determinados processos, ao final eu consigo repensar e revisitar essas atividades e processos para ver se elas realmente são executadas de forma eficiente. Então, nós chegamos à ideia que está por trás do conceito do método ABC. A lógica de funcionamento está em que os produtos ou serviços, e daqui a pouco nós vamos dar um outro conceito aqui, eles usam atividades para ficarem prontos, para serem entregues. E essas atividades, para serem executadas, elas consomem recursos, elas geram custos. Quando eu digo que ela consome recursos, elas geram custos. Então, o modelo ABC, o que ele faz? Ele parte da ideia de que os custos são gerados pela execução das atividades. Então, essas atividades geram custos e elas são custeadas. Eu tenho um processo de custeio das atividades. Eu faço com que os custos cheguem às atividades. E essas atividades são executadas para entregar produtos e serviços. Então, os produtos e serviços consomem essas atividades para ficarem prontas. Eu tenho um outro processo de custeio aqui. Observe que eu tenho dois momentos de custeio nesse modelo ABC. Então, a aplicação do ABC ocorre em duas fases. A primeira é a alocação dos custos às atividades e a segunda, alocação dos custos das atividades aos produtos. E aqui eu vou passar a chamar o produto de objetos de custo, né? O que é o objeto de custo? O objeto de custo é tudo aquilo que eu quero conhecer o custo. Pode ser o produto, pode ser o cliente, pode ser o serviço, ou qualquer outra coisa que eu queira conhecer o custo. Por exemplo, numa área portuária, eu posso querer conhecer o custo de um cais. Quanto custa o cais o berço número 120, por exemplo? Esse berço 120 eu posso operar carga de diversa natureza, containerizada, carga geral ou granel. Qual é o custo do berço 120 para a operação de carga granel? Qual é o custo do berço 120 para a operação da carga containerizada? Pensando nessas diferentes naturezas de carga, eu tenho diferentes atividades que são executadas para entregar esse serviço. Ok? Então, o objeto de custo é tudo aquilo que eu quero conhecer o custo. Tá certo? A implantação do método ABC segue algumas etapas importantes, né? Aqui foi colocada de forma bem simplificada,
né, em 4 etapas. Isso se desdobra em outras etapas, mas não vem ao caso agora. Vamos simplificar isso aqui para enxergarmos de forma rápida e simples. Então, a primeira etapa é a identificação das atividades relevantes. Uma segunda etapa é a seleção dos direcionadores de custos. A terceira etapa, a alocação dos custos das atividades. E, por fim, a alocação dos custos objetos de custo. Na primeira etapa, que é a identificação das atividades relevantes, para que isso ocorra, nós temos que estabelecer o organograma da empresa, né? Entender como a empresa está organizada, quais são os setores que existem ali, né? Esses setores são centros homogêneos que acontecem atividades muito semelhantes ali, né? Que executam coisas muito próximas para cada produto que vão fazer. Né? Então eu preciso entender como é o organograma da empresa. Depois eu identifico e classifico as atividades que são executadas nesses diferentes departamentos. E é aqui que começa a ocorrer uma das dificuldades do método ABC. Isso que demanda muito trabalho. Né? Então, quando eu penso aqui para estabelecer o organograma, a identificação e classificação das atividades executadas nesse departamento, eu preciso conhecer a empresa. Isso eu faço através de manuais de procedimentos que a empresa porventura deve ter, né? Eu faço entrevistas com os questionários, com os empregados. Para isso eu posso usar questionários, eu posso fazer entrevistas pessoalmente, né? Entrevistas estruturadas, semi-estruturadas. Eu faço reuniões diversas com diversos níveis hierárquicos da empresa para conhecer a empresa a fundo. Senão eu não consigo compreender os processos que existem ali, eu não consigo mapear os processos e atividades executadas dentro da empresa. E na identificação das atividades relevantes, precisamos ter um certo cuidado, né? Porque eu tenho os processos, eu mapeio os processos, e dentro desses processos eu tenho as atividades. E essas atividades podem ser desdobradas, eu posso ter algumas outras atividades. Esse nível de detalhamento, o quanto maior ele for, quanto mais detalhado for esse modelo, melhor, de maior qualidade pode ser a informação que esse sistema vai entregar para a tomada de decisão. No entanto, eu torno esse sistema mais dispendioso, mais custoso de ser implantado e de ser mantido, né? Essa é uma das desvantagens encontradas pelo método ABC. Toda a literatura que trata do método de custeio ABC fala dessa dificuldade deste método, de manter, de aplicar, de atualizar as informações. Então, quanto mais detalhado isso for, mais dispendioso será, mais trabalhoso será. Então, precisa se encontrar o equilíbrio. Aqui precisamos encontrar o equilíbrio. Não pode ser tão detalhado que gere tanto custo e dificuldade, mas também não pode ser tão simplificado que não consiga entregar uma informação de qualidade para a tomada de decisão. Isso precisa ser muito bem alinhado, né, nesta fase, junto com a direção da empresa, com a alta direção da empresa, para compreender quais são as necessidades. Então, quando eu falo da identificação das atividades relevantes da empresa, né, dentro do ponto de vista de gestão baseada em atividades, nós já vimos mais atrás, eu tenho a informação dos processos, as atividades identificadas e classificadas e as informações para melhorias. Então, uma vez que eu faço isso, eu consigo revisitar e compreender se isso está estratificado de uma forma adequada. Dentro do ponto de vista do custeio ABC, eu tenho os custos que são levados a atividades, e esses custos que estão na atividade são levados ao objeto de custos,
E esse custo final do objeto de custo é importante para a minha tomada de decisão de uma série de informações importantes que eu preciso para me posicionar no mercado, para gerar competitividade, como, por exemplo, preço, desempenho operacional. Então, quando eu chego a esses valores que estão aqui no meu objeto de custo, isso me permite retornar aqui às atividades e aos processos para identificar melhorias destes processos. Numa segunda etapa, nós vamos fazer a seleção dos direcionadores de custos. O que é o direcionador de custo? É o indicador que estabelece a relação que determina o custo de uma atividade. Ele identifica como que os produtos consomem as atividades, como eles utilizam as atividades e como as atividades consomem os recursos. Ele estabelece uma relação de causa e efeito entre os custos e as atividades, entre as atividades e os produtos, né? Então, o método ABC, ele evita utilizar a ideia de rateios que são utilizadas pelos métodos tradicionais de custeio e passa a utilizar o conceito de rastreamento. Então, ele busca rastrear os gastos de uma empresa para analisar e monitorar as diversas rotas de consumo de recursos diretamente identificáveis com as atividades, né? E dessas atividades com os objetos de custos. Então, o rastreamento é uma alocação que toma por base a relação de causa e efeito entre a ocorrência de uma atividade e a geração de custos. Nós temos dois tipos de direcionadores de custo. O direcionador de primeiro estágio. Esse direcionador de primeiro estágio, ele é o responsável por fazer o direcionamento, a atribuição dos custos às atividades, né? Por isso também são chamados de direcionadores de recursos. Eles direcionam os recursos, os custos, para todas as atividades. E o direcionador de segundo estágio, né, que tem a função de direcionar os custos das atividades, as atividades custeadas, para os objetos de custo, produtos, serviços, clientes. Perfeito? A terceira etapa é efetivamente fazer a alocação dos recursos às atividades, através do direcionador de primeiro estágio. Então vamos ver aqui. Pegamos um exemplo qualquer aqui didático e nós identificamos dentro da empresa esses recursos, esses custos: aluguel, energia elétrica e depreciação. Ok? Identificamos também uma série de atividades relevantes, né? Nós temos aqui uma atividade que é comprar, uma atividade que é receber e uma outra série de atividades. Diante de todos os estudos, análise de documentação, dos controles internos da empresa, entrevistas com diversos níveis hierárquicos, nós identificamos que o direcionador de custos para a depreciação será horas de máquinas, hora máquinas trabalhada. O direcionador de custo de energia elétrica será o consumo em quilowatts-hora. E o direcionador de custos do aluguel será o metro quadrado, né? A área em metro quadrado. Isso porque a empresa mantém essas informações nos seus controles internos e são possíveis de identificar e de fazer as relações. Foi fácil perceber essas relações existentes entre o recurso, o custo, com as atividades através desses direcionadores de custos. Então vamos fazer como exemplo aqui, imaginemos então que eu tenho aqui um custo de energia elétrica de R$100. E eu tenho esse direcionador de custos, né, em quilowatts. Nós identificamos o consumo e conseguimos medir de 500 kWh no período, tá? Então, se eu vou direcionar agora a
esse recurso para a atividade receber, eu divido aqui, estou pegando esse direcionamento. 100 dividido por 500, essa atividade de receber, em termos de energia elétrica, eu tenho um custo de 20 centavos. Perfeito? Então, a mesma coisa, eu vou levar esse custo para a compra e para as outras atividades que estão mapeadas, né? A atividade receber também vai receber uma parte do aluguel e uma parte da depreciação. E a soma desses custos será o custo dessa atividade. Perfeito? Aqui vamos fazer só como exemplo, né, a energia elétrica. Vamos seguindo. Então, essa aqui é a fase do primeiro estágio. Nós utilizamos os direcionadores de custos de primeiro estágio para direcionar os recursos às atividades. Passando mais à frente, nós temos agora a utilização dos direcionadores de custos de segundo estágio. Nós vamos agora direcionar o custo da atividade aos objetos de custos, tá? Usando esses direcionadores de segundo estágio. Então, naquele mesmo exemplo, né, nós tínhamos um recurso aqui de energia elétrica, um custo de 100, nós tínhamos um consumo em quilowatts de 500 kW no período. Essa atividade, ela ficou com custo de energia elétrica de 20 centavos. Se eu fosse considerar só esse recurso de energia elétrica, como estamos fazendo aqui agora, eu tenho essa atividade com esse custo. Agora eu vou levar esse custo dessa atividade para o objeto de custo. Observe que essa atividade é só distribuída a esse objeto de custo. E aqui eu tenho como critério, né, vamos colocar aqui o número de produtos recebidos. Tá? Então, diríamos que eu tenho nos controles internos identificado que eu tenho 60 unidades recebidas. Então, se cada atividade receber custou 20 centavos, esse objeto de custo consumiu 60 vezes essa atividade. Logo, o custo da atividade receber que vai chegar a esse objeto de custo é de R$12. Ok? Então, essa é a última etapa do método ABC. Tá? Então, nós vimos de uma forma geral os conceitos existentes por trás do método ABC e uma forma simplificada de como isso funciona. Numa próxima aula, nós veremos então a aplicação prática do método ABC em uma atividade que nós vamos apurar o custo dos objetos de custos através desse método. Até a próxima, um grande abraço.